Imagine chegar a um posto de gasolina e encontrar uma fila quilométrica. O combustível está sendo racionado, os preços disparam e o pânico se instala. Isso é real e não está acontecendo em apenas um país. Está se espalhando da Ásia à América. Tudo por causa de uma única coisa: um grande conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Um estreito estratégico está sob ameaça e a distribuição de petróleo foi interrompida. As nações começam a se desesperar. A questão agora é se esta é apenas uma crise temporária ou o início de um desastre energético global. Tudo começou na região que há muito tempo é a força vital da energia mundial: o Oriente Médio. As tensões atingiram o pico quando o Irã quase fechou o Estreito de Hormuz, um canal vital por onde passam cerca de 20% do petróleo do mundo. Apenas um punhado de países recebeu permissão para passar, enquanto navios que ousassem tentar atravessar poderiam enfrentar ação imediata. Isso não foi apenas uma ameaça. O Irã chegou a explodir navios-tanque e cargueiros que tentaram passar sem permissão. A situação tornou-se mais intensa porque, do outro lado, o Estreito de Bab al-Mandab, que transporta mais de 6 milhões de barris de petróleo por dia, também foi ameaçado de fechamento e ataques pelo grupo Ansarullah do Iêmen. Com essas duas rotas cruciais sendo bloqueadas simultaneamente, o mundo prende a respiração. De forma ainda mais surpreendente, a Rússia poderia potencialmente manter a passagem livre. No entanto, em vez de estabilizar o mercado, a Rússia interromperá suas exportações de gasolina a partir de 1º de abril de 2026. Esta não é apenas uma crise comum. É uma bomba relógio pronta para paralisar a economia global a qualquer momento. Se você acha que o impacto ainda está distante, não está. A Tailândia foi um dos primeiros países a sentir o golpe severo. A crise energética lá atingiu um estágio preocupante. Longas filas se formam ao redor dos postos de gasolina e muitos já ficaram sem estoque. Ao mesmo tempo, apagões generalizados estão ocorrendo. Os aparelhos de ar-condicionado estão desligados, mesmo com as temperaturas ultrapassando os 40 graus Celsius. A vida de repente se tornou muito mais difícil. O setor de turismo foi o mais atingido. Em questão de semanas, hotéis estão vazios, voos são cancelados e destinos turísticos estão abandonados. Este setor é a espinha dorsal da economia da Tailândia. A situação é tão grave porque quase 60% do petróleo da Tailândia vem do Oriente Médio e quase todo ele precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Assim que essa rota foi interrompida, a Tailândia imediatamente vacilou. Negociações de emergência com o Irã se tornaram sua única esperança. Uma situação semelhante começa a surgir na China. Longas filas apareceram nos postos de gasolina depois que notícias de um aumento no preço do combustível se espalharam. Isso não é apenas um boato. Os preços dos combustíveis de fato dispararam bruscamente, no que está sendo chamado de um dos maiores aumentos já registrados. O governo está tentando conter a alta, mas a pressão do mercado é forte demais. As condições mais extremas, no entanto, são vistas na Índia. Centenas de veículos ficam na fila por horas nos postos de gasolina. Isso não é mais um problema de pequena escala, mas sim um de proporções massivas. A causa é clara. A Índia é altamente dependente do petróleo do Oriente Médio. Cerca de 60% a 70% de suas importações passam pelo Estreito de Hormuz. Uma vez que essa rota é interrompida, os efeitos são sentidos instantaneamente em todo o país. E quanto aos Estados Unidos? Ironicamente, a nação envolvida neste conflito também está começando a sentir o impacto. Filas em postos de gasolina começaram a aparecer em algumas regiões. Os custos de logística e transporte saltaram drasticamente. Em pouco tempo, os custos de energia aumentaram em até 30%. Os efeitos em cascata se espalham por toda parte. O setor agrícola foi o mais atingido. Os agricultores americanos estão enfrentando preços altíssimos de diesel e fertilizantes em meio à temporada de plantio. Não se trata apenas de custos, mas de uma ameaça ao fornecimento de alimentos a longo prazo. Em outras partes do mundo, a situação chegou a se transformar em caos. No Chile, milhares de pessoas foram às ruas de Santiago para protestar contra a alta nos preços dos combustíveis. A manifestação, inicialmente pacífica, tornou-se tensa quando as autoridades intervieram com canhões de água. Isso mostra uma coisa: uma crise energética pode rapidamente se transformar em uma crise social. A Coreia do Sul também começou a tomar medidas extremas. O governo está restringindo o consumo de combustível, inclusive para veículos. Os veículos oficiais do governo são até obrigados a parar de circular um dia por semana. Este é um sinal claro de que a pressão energética é real.
Eles também estão liberando um grande orçamento de emergência e cortando impostos sobre combustíveis para mitigar o impacto. Mas talvez o desenvolvimento mais chocante venha das Filipinas. As Filipinas se tornaram o primeiro país a declarar oficialmente estado de emergência nacional devido a esta crise energética global. Em Manila, longas filas enchem as ruas. Motoristas e trabalhadores do setor de transportes realizaram uma greve em massa de 2 dias. Mais de 400 postos de gasolina foram forçados a fechar temporariamente. Isso não é mais apenas uma crise, é uma grave perturbação na vida diária. A Austrália também não foi poupada. Com apenas 2 de suas 8 refinarias de petróleo originais ainda ativas, o país é altamente dependente de importações. Quando o fornecimento global é interrompido, o impacto é sentido imediatamente. As prateleiras dos supermercados começaram a ficar vazias em algumas áreas, um sinal de que a logística e a distribuição estão começando a entrar em colapso. E quanto à Indonésia? Por enquanto, a Indonésia ainda não entrou em fase de emergência. A distribuição de combustível permanece relativamente segura e os subsídios do governo ainda conseguem conter os aumentos de preços. Mas isso não significa que o país esteja seguro. A Indonésia permanece vulnerável. Uma parte de suas importações de petróleo também vem do Oriente Médio e passa pela mesma rota, o Estreito de Hormuz. Isso significa que, se a crise continuar, a pressão pode chegar a qualquer momento, desde uma sobrecarga no orçamento do Estado e aumento de preços até possíveis interrupções no fornecimento. A Indonésia está agora em alerta máximo, esperando para ver se a situação vai diminuir ou se tornar muito pior. Esta crise energética não é mais um problema isolado. Ela está começando a se espalhar, tornando-se uma crise econômica multidimensional. Tudo começa com uma coisa: a disparada dos preços dos combustíveis. Quando os custos dos combustíveis sobem, os custos de transporte acompanham, e os efeitos são sentidos imediatamente. A distribuição de mercadorias é interrompida e os preços dos alimentos disparam. Não para por aí. As tarifas de eletricidade também são pressionadas pelo alto custo da energia. As famílias estão sentindo a pressão e as empresas estão começando a fraquejar. A indústria manufatureira enfrenta um aumento nos custos de produção, levando à diminuição da produção e à ameaça emergente de demissões. Como se não bastasse, a crise também está se alastrando para setores que muitos não percebem, como o do hélio. Este gás, essencial para aplicações médicas e tecnológicas, também se tornou escasso, exacerbando as interrupções na cadeia de suprimentos global. Essa pressão crescente está alimentando uma inflação cada vez mais difícil de controlar. O risco de recessão, ou até mesmo de depressão econômica, começa a assombrar muitas nações. Curiosamente, no entanto, nem todos os países estão caindo. A Rússia e a China estão em uma posição mais forte. Com acesso à energia doméstica e rotas alternativas, elas não são tão pressionadas pelo bloqueio. Isso significa que, em meio a esta crise, alguns estão entrando em colapso, enquanto outros se fortalecem nesse cenário. Olhando para o futuro, esta crise tem o potencial de se transformar em um choque econômico prolongado, e sua escala pode ser muito maior do que vemos agora. A Europa está na linha de frente. Os países desta região são altamente dependentes da importação de energia. Com os preços da energia permanecendo altos, o impacto é sentido diretamente. As indústrias enfraquecem, os custos de produção disparam e o poder de compra da população continua a se erodir. Se esta situação se arrastar, a combinação de alta inflação e crescimento lento pode empurrar a Europa para o abismo de uma recessão profunda, ou mesmo uma depressão econômica. Neste ponto, o mundo está verdadeiramente em uma encruzilhada. Um caminho leva a uma solução diplomática, onde o conflito diminui e o fornecimento de energia se estabiliza. Mas o outro caminho é muito mais sombrio, uma escalada do conflito que prolonga a crise, mantém os preços da energia altos e aprofunda a pressão global. Mesmo no melhor cenário, por exemplo, se o Estreito de Hormuz reabrir, a recuperação não será instantânea. A cadeia de suprimentos já foi interrompida, os estoques estão diminuindo e a confiança do mercado foi abalada. Os mais vulneráveis são os países com alta dependência de importações e reservas limitadas, especialmente na África, no sul da Ásia e em partes da Europa Oriental. Eles podem ser os primeiros a entrar em colapso. O mundo talvez consiga resistir por mais alguns meses, talvez de 1 a 2 anos. Mas sem uma solução rápida, esta crise energética pode evoluir para uma crise econômica global mais profunda, mais generalizada e muito mais difícil de ser contida.